Olá, boa noite para você. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Já ouvimos aqui as propostas dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, Franca e São Carlos. De hoje até quarta-feira da semana que vem, vamos receber os candidatos a prefeito de Araraquara. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. E quem dá início às entrevistas é Tiago Pires, do PCO, o Partido da Causa Operária. Tiago Pires é bancário, é graduado em Química pela Unesp de Araraquara, tem 39 anos, é divorciado e pai de 3 filhos. Tem como candidata a vice-prefeita Lenilza Pontes, também do PCO, que não fez coligações com outros partidos. Candidato, seja bem-vindo, seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeira pergunta que eu tenho para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de Araraquara? Bom, boa noite, Pasquim. Agradeço o convite da Record, de poder estar trazendo aqui o nosso programa hoje. A decisão de ser candidato a prefeito de Araraquara não é um desejo pessoal. O partido se reuniu numa conferência nacional, onde os militantes decidiram que eu representaria o nosso partido nessas eleições, disputando a consciência dos trabalhadores e apresentando um programa de luta para eles superarem esse regime de opressão. Se o senhor for eleito, pensando lá no dia 1º de janeiro de 2025, qual vai ser o seu primeiro ato de governo? Bom, numa hipótese da gente ser eleito, o que nós faríamos seria organizar a população em conselhos populares, e não teríamos aí um governo do PCO. Nós nos propomos a ser representante dos trabalhadores, dos setores oprimidos, e nós colocaríamos o poder de decisão política na mão do povo. Candidato, o PCO, antes da gente entrar ali mais em detalhes de planos de governo, enfim, o PCO não tem no momento nenhum eleito em cargo político. Pelo histórico do partido, até hoje teve um candidato a vereador, desde que o partido foi registrado ali em 1997. O que o senhor atribui isso? O que é? É falta de informação, falta de conhecimento dos eleitores que ainda não conseguem confiar o voto ao PCO? Bom, nós temos que ter claro que o processo eleitoral ele não é nada democrático. Nós temos aí os partidos, que são os partidos do regime, que tem a máquina pública na mão. Tem partido que recebe quase R$1 bilhão para fazer campanha. E o nosso partido ele tem direito a 0,7%, que seriam 3.700.000, mais ou menos, que parece ser um valor expressivo, mas não representa nada quando você tem dezenas de cidades, mais de 170 candidatos para distribuir esse valor. E a gente não é convidado para os grandes debates. Os tempos de entrevista é muito raro ter uma oportunidade como essa, porque você tem por aí imprensa que chama o candidato que tem a máquina pública para falar 15 minutos e a gente tem 2. Então, nós não temos tempo de rádio, não temos tempo de TV e a gente sofre uma perseguição implacável nesse momento, inclusive pelo TSE, que bloqueia arbitrariamente o nosso fundo eleitoral, impedindo a gente de fazer a campanha. Então, assim, isso se deve ao fato da gente não esconder aquilo que a gente pensa. Por exemplo, defendemos o armamento da população. Nós entendemos que quando falta democracia, como acontece na Palestina hoje, o último recurso da população são as armas na mão. Nós também defendemos a liberdade de expressão, somos contra a censura. A esquerda resolveu enveredar por esse caminho de apoiar o Alexandre de Moraes na perseguição ao Bolsonaro. Eles entendem que vale tudo contra os nossos inimigos, mas nós sabemos que essas arbitrariedades hoje que estão voltadas para o Bolsonaro, amanhã estarão voltadas para nós. Então, nós somos contra, é um princípio ser contra a censura. E também é o fato da gente ter apoiado desde o início a resistência armada do povo palestino. Então, é por isso que a gente sofre toda essa perseguição. Inclusive, há um pedido de cassação do subprocurador-geral da República. Quando o Lula indicou o Paulo Gonet, a gente falou
que era um erro político do PT, né, nomear um lavajatista, né, e a gente já vai colhendo aí os resultados dessas escolhas erradas. Candidato, ali no plano de governo, né, que o PCO tem, que vocês precisam registrar ali no Tribunal Superior Eleitoral quando tem a candidatura de um representante do partido, a gente tem um plano de governo que é padrão, digamos assim, é uma vertente ali nacional. Algumas coisas, né, chamam bastante atenção, como por exemplo, o PCO diz que não aprova um governo com Câmara Municipal. Como é que o senhor imagina que seria um governo em Araraquara sem a Câmara Municipal, né? Mas a Câmara Municipal, como a gente sabe, ela é um poder constituído na legislação. Como é que seria? Teria poder para não ter Câmara Municipal? Como é que o senhor imagina que seria o governo? Bom, em primeiro lugar é preciso explicar essa questão do programa, né? Por que nós defendemos o mesmo programa em todos os municípios? Porque os municípios em todo o país eles passam por um processo de falência geral, né? Por exemplo, no estado de São Paulo é arrecadado 400 bilhões em impostos e o estado recebe de volta 4 bilhões da União, ou seja, né? E todo o recurso que falta para investir em infraestrutura, moradia, saneamento básico, educação, saúde, né, em todas as áreas fundamentais, fica com os banqueiros, né? Porque esse valor que é repassado para a União é sequestrado, né, pela dívida pública, os banqueiros levam quase R$1 trilhão todos os anos, né? E é o dinheiro que falta. Então, o programa é comum nesse sentido, né, de que todos os municípios são incapazes de atender às demandas da população. Então, é por isso que a gente defende um calote na dívida pública, a gente defende revogar o teto de gasto que impede investir nessas áreas fundamentais e também defendemos o fim do Banco Central independente, né, que mantém a taxa Selic lá em cima, esmaga o consumidor, que é obrigado a comprar os seus alimentos com preços altíssimos, impede a indústria de se desenvolver, né, de aumentar sua produção e gerar emprego, e mantém, por exemplo, a última vez que eu verifiquei, o dólar estava em 5,60. Né? O dólar a 5,60, ele praticamente assim destrói a indústria nacional. Né? A indústria que precisa comprar equipamento, peças em dólar, né, acaba ficando inviável, né, e vai à falência. Né? Então, é por isso. Agora, quando você me pergunta como é que a gente governaria sem o parlamento? Né? Porque, vamos colocar, se a gente hoje resolver colocar a população para administrar a saúde, educação, infraestrutura, transporte, falar assim, a população é que vai decidir como é que tem que ser o negócio, né? Se vai investir em mais linha de ônibus, se vai comprar uma maior frota, se vai estatizar, se vai pagar melhor os servidores públicos e tudo mais. Evidentemente que com o parlamento que nós temos nas cidades, isso não vai ser aprovado. Então, só a força popular na rua, né, mobilizada, é que pode garantir todas essas mudanças. Agora, como é que seria uma administração pública, por exemplo, né? Você seria o representante do PCO, do partido, e representaria os trabalhadores? Uma hierarquia teria no governo? Como é que defende o partido? Bom, como eu disse, a gente defende os conselhos populares. Então, se os conselhos populares nos bairros, por exemplo, entender que é preciso um hospital, que é preciso uma escola, que é preciso uma determinada estrutura, né, essas demandas ela tem que ser atendida prontamente. Né? Não dá para ficar naquela promessa, olha, se você me eleger, eu vou fazer tal coisa. Né? A população, né, não pode ficar esperando aí, né, caso alguém seja eleito, atender uma necessidade que ela demanda. Né? Todas as necessidades da população elas devem ser atendidas. Né? Nós entendemos que na história os direitos, né, as conquistas, elas vieram da mobilização popular. Né? Não somos nós, né, salvadores da pátria, que vamos resolver esse problema. Nós entendemos que a própria população vai resolver esse problema. O que nós fornecemos para a população é um programa para que ela alcance a sua vitória. Vou falar de um problema específico da cidade, então, que é público, está no site ali, é obrigado a ter por causa da Lei de Acesso à Informação. Atualmente, a cidade de Araraquara tem 200 crianças numa fila para vagas em creche. Isso reduziu nos últimos anos, de acordo com as informações que são publicadas ali, reduziu pela metade aí nos últimos 4 anos, mas são 200 crianças que ainda não têm onde ficar, não tem creche. Qual seria a proposta para esse problema?
Por exemplo, como eu disse, né, nós temos que acabar com a parasitagem dos banqueiros no nosso país, né, nós temos que pôr fim ao teto de gastos, nós temos que reestatizar o petróleo, né, que foi roubado, né, o pré-sal. Né, há uma campanha do imperialismo para impedir que a gente explore o novo pré-sal na margem equatorial, né, e nós temos que colocar esses recursos todos a serviço do desenvolvimento do país, para atender todas essas demandas, né, inclusive para as mulheres. O PCO tem um programa de ter creches 24 horas, né, um projeto de constituir restaurantes, lavanderias populares para acabar com a escravidão doméstica, para que a mulher tenha vida social e política, né, e defendemos aí que o aborto, né, seja um direito gratuito, né, e oferecido pelo serviço público. Candidato, o senhor falou em impostos, né? O IPTU é um dos principais impostos que os municípios arrecadam, mas lá no plano de governo do PCO diz que o IPTU, prega ali que o IPTU seja reduzido, né? Como é que ficaria para reequilibrar? Esse dinheiro viria de que maneira para compensar os gastos que o município tem? Nós entendemos que a população pobre, né, não deva pagar imposto, né? Nós somos a favor que os trabalhadores paguem imposto sobre o consumo. Isso é uma coisa assim que nós consideramos criminosa, né? Nós não somos a favor que uma família que ganha pouco mais, nós temos 70% da população ganha menos de 2 salários mínimos. Nós não somos a favor desse pessoal pagar imposto, né, IPTU ou qualquer outro imposto. Quem tem que pagar imposto são as pessoas que têm os salários mais elevados, né? Nós defendemos que o lucro seja taxado, né? Os trabalhadores, né, que produzem toda a riqueza do país não podem, né, pagar e sustentar meia dúzia de famílias, né, que são os banqueiros. A defesa, então, é taxar o lucro, não o que recebe ali os trabalhadores que não lucram, no caso. Não, nós defendemos, finalmente, a estatização do sistema financeiro. Nós somos a favor de colocar os bancos sob o controle dos trabalhadores, né, e a economia a serviço do desenvolvimento do país, né? A gente não entende que é possível manter essa parasitagem, né, que vem destruindo as bases econômicas, né, que vem destruindo a indústria nacional, mantendo, por exemplo, o dólar, né, a R$ 5,60. Né? Isso não, ou seja, é um setor que não produz nada, né? Então, nós temos que expropriar, né, todos os bancos, estatizar o sistema financeiro e colocar os bancos a serviço do desenvolvimento social. Candidato, a gente propôs aqui um desafio para todos os candidatos que passaram por aqui, de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos. Faremos o mesmo aqui com os candidatos de Araraquara. Eu vou pedir para o senhor definir os seus adversários numa palavra. Vou começar com o Dr. Marcos Garrido. Dr. Marcos Garrido, bom, o PSD é um partido que defendeu o golpe. Né? Dr. Lapena. Bom, outro golpista. Eliana Onaim. Uma esquerda falida. Pedro Tede. Um playboy. E o Thiago Pires? Representantes da classe operária. Vamos falar um pouco de saúde agora. No plano de governo do PCO, existe críticas ao SUS, especificamente com o que vocês chamam de semi-privatização, que é a contratação de organizações sociais para poder administrar unidades de saúde ou hospitais públicos. Sendo eleito, qual seria a solução? Como é que o senhor trataria isso? Bom, como eu disse, né, a saúde pública ela tem que ser controlada pela população. É a população, junto aos profissionais da saúde, que compreendem exatamente o que passa ali. Então, se a população entende que é preciso construir um hospital, que é preciso construir um novo posto de saúde, que é preciso contratar atendentes, contratar enfermeiro, médicos, especialistas, entende que é necessário melhorar o salário dessas pessoas, isso tem que ser atendido imediatamente, né? Não tem que ser uma promessa de campanha, né? As reivindicações populares, elas têm que ser atendidas. De onde vai sair o dinheiro, eu não sei, né? Deixa de dar isenção, de dar incentivo para capitalista e atende os interesses do povo. Finalmente, eu vou deixar claro aqui, o que nós propomos não é um governo para todos, o que nós propomos é um governo para os trabalhadores.
Candidato, vamos falar de outro tema, que é uma preocupação aí em muitas cidades, principalmente depois desse período que a gente viveu de pandemia, que é o aumento da população em situação de rua. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no último levantamento que foi feito no ano passado, Araraquara tem hoje 236 moradores em situação de rua. O que seria feito para atender essas pessoas? Bom, primeiro essas pessoas têm que ter garantido todos os seus direitos, né, a sua condição material de vida. Né? Você tem que oferecer moradia, né, um auxílio permanente, né, para essas pessoas, superar a miséria, né, para que eles possam passar aí por um processo de humanização. Né? E nós somos contra, né, qualquer tipo de medida repressiva, né? Inclusive a gente defende o fim da Guarda Municipal. Nós somos contra, né, qualquer tipo de internação compulsória. Nós entendemos que é preciso respeitar os direitos individuais, né, dessa população. E internação compulsória, qualquer tipo de tratamento obrigatório, né, é ferir o direito dessas pessoas. O senhor falou em moradia para essas pessoas em situação de rua. O que seria necessário, ou o que o PCO propõe para moradias? Um dos itens lá diz que seria adotar uma política para ocupação de imóveis, né, que fossem reintegração de posse de imóveis da prefeitura ou imóveis que estejam abandonados e não ocupados. Bom, nós defendemos, né, isso principalmente, esse problema aparece principalmente nas capitais, né, onde você tem lá prédios, né, que foram ocupados, famílias inteiras aí que não tinham um lugar para morar e ocuparam esses lugares. Né? Nós somos a favor de ceder esses prédios abandonados para essas pessoas. Né? Em Araraquara a mesma coisa. Né? Quando a gente fala em expropriar um imóvel, né, não estamos falando do cidadão que tem aí 1 ou 2 imóveis, que ele vai lá e aluga, né, uma pessoa comum. Nós estamos falando desses grandes empreendimentos imobiliários, né, que tem centenas de apartamentos que não são ocupados, né, que finalmente servem para especulação imobiliária, né, vão construir esses empreendimentos para depois ganhar muito mais dinheiro em cima disso. Né? Então, é desse tipo de expropriação que a gente fala. Né? O senhor falou aí de ter novamente o domínio de serviços públicos que são oferecidos à população. Transporte público, né, acredito que seja um dos serviços que seria novamente de responsabilidade do município. Se eleito, como é que seria tratado isso? O senhor assumiria, o PCO assumiria a administração do transporte coletivo da cidade? Bom, nós entendemos que a privatização da CTA em Araraquara foi um processo, uma operação criminosa. Né? A população de Araraquara foi assaltada finalmente. Hoje, essa empresa que ganhou de presente a CTA recebe subsídio da prefeitura. Ou seja, além de você levar a empresa, que era estatal, né? Você ainda ganha um subsídio da prefeitura, o que é um absurdo. Né? Nós defendemos que o transporte seja público e gratuito. Né? Então, nós colocaríamos para os conselhos populares. Né? Se eles querem que a iniciativa privada continue parasitando, né, lucrando com o transporte público, ou se eles defendem um transporte público gratuito, né, onde eles decidam que tipo de transporte é melhor, a qualidade, né, o conforto que eles têm que ter, se precisa expandir as linhas, né, se precisa aumentar a frota. Né, a gente defende colocar todas essas decisões para a população que é usuária desse transporte. Né? Nós não entendemos que o cidadão que, por exemplo, mora em Hortências, né, que quer vir para o centro da cidade, tenha o direito de vir somente se ele tiver dinheiro. Né? Então, o transporte ele tem que ser gratuito, porque o direito de ir e vir, finalmente, não é o direito de andar nas calçadas, né, mas de se mobilizar pela cidade. Candidato, no plano de governo também do PCO, fala sobre criação de sistema de crédito para pequenos empresários. Como é que isso funcionaria? Como é que isso seria adaptado a Araraquara? Bom, nós entendemos que é preciso, né, principalmente para o pequeno produtor, né, é preciso dar todo o incentivo, né, para que ele leve adiante aí a sua produção. Né? Em contrapartida, né, nós somos a favor de expropriar os latifúndios, né, fazer aí uma reforma agrária, entregar para o povo, né, essas terras, né,
E então é nesse sentido, né? Preciso dar todo o suporte, né, para a produção familiar, né, que é atacada finalmente, né, pelos grandes produtores. A gente sabe de toda sabotagem, né, de todos os crimes que acontecem para finalmente ficar. Eu vou interromper o senhor agora, que chegamos ao minuto final. A partir de agora, o senhor tem um minuto para as considerações finais. Bom, queria agradecer aqui o convite mais uma vez, né, o Pasquim, a Record, e pedir a você, né, que está nos escutando, né, que entende que essa situação, né, os problemas de Araraquara não vão se resolver. Como a gente disse há 4 anos, fundamentalmente as coisas não mudariam, e a gente está aqui mais uma vez vendo que os problemas de antes são os mesmos de hoje. Evidentemente que para nós, né, não é uma questão assim de tanto faz um governo ou outro. A gente sabe que tem governos aí que vão privatizar tudo, que vão terceirizar tudo, né? Mas se você entende que é preciso levar adiante uma luta popular para ter as suas reivindicações atendidas, a gente chama você a se organizar no Partido da Causa Operária, os trabalhadores, as mulheres, os negros, né? E deixar aqui claro que trabalhador vota em trabalhador. Então, no domingo, dia 6 de outubro, vote 29. Finalizou o tempo. Candidato, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nesta sexta-feira, quem participa da sabatina é o candidato Pedro Tede, do Partido Novo.